E aí, pessoal, vocês pediram durante muito tempo que eu abrisse um canal do YouTube, até para complementar os conteúdos, as informações, enfim, compartilhar um pouco do cotidiano. Então aqui vai ele. O primeiro vídeo é um vídeo de reflexão. O primeiro vídeo faz parte do nosso cotidiano desses últimos dias. Esse vídeo eu tô chamando minha amiga Kênia, professora de Sociologia, para bater um papo com a gente. E aí, pessoal, vamos compreender um pouco mais do Brasil? Se inscreve aqui no canal. Você sabe qual é a importância do patrimônio e dos prédios públicos? Um povo só interpreta o seu presente e planeja o seu futuro olhando para o seu passado. Porque o passado é construído constantemente pela memória construída no presente. Teatro Cultura Artística. Em Chamas. Instituto Butantan. Em Chamas. Memorial da América Latina. Em Chamas. Centro Cultural Liceu de Ofícios e Artes. Em Chamas. Museu da Língua Portuguesa. Em Chamas. Cinemateca Brasileira. Em Chamas. Museu Nacional. Em Chamas. O Museu Nacional é um dos maiores e mais importantes patrimônios não apenas do Brasil, mas da América Latina e do mundo. Residência de Dom João VI, residência de Dom Pedro I e Dom Pedro II, em suas paredes se guarda toda uma história do Brasil. Entre suas colunas se tinha um dos maiores acervos antropológicos do mundo, do Brasil, da América Latina. A antropologia é a ciência humana e social que compreende a relação do homem com o ambiente em que vive. Tudo aquilo que é tangível ou não tangível. É importante perceber que toda produção cultural deve ser valorizada. E a antropologia nos ajuda a entender muito bem essa relação do homem com o meio. O Museu Nacional já pedia socorro há muito tempo, como tantos outros prédios, instituições, universidades, enfim. O Brasil está em chamas pela corrupção, pela incompetência, pela falta de compreensão do que é patrimônio, informação e até mesmo aquilo que é o Brasil, perdido no meio de discursos de corrupção, perdido no meio de discursos de ignorância. Mas cuidado, a corrupção tem nome, não é apenas o Estado. A corrupção vem de vereadores, vem de deputados, vem do Congresso, vem do presidente da República. Você, enquanto cidadão, deve cobrar os seus direitos, mas também exercer os seus deveres. É necessário cobrar e fiscalizar dos gestores e dos legisladores. Essa é uma função muito importante que você não pode deixar de lado. Os políticos recebem uma procuração sua enquanto cidadão para gerir da melhor maneira possível os nossos municípios, estados e o nosso país. Aquilo que se perdeu no Museu Nacional se perdeu para sempre. E o Brasil, mais uma vez, perdeu o trem da história. Memória é aquilo que concede a identidade a uma nação, ao povo, ao Brasil. Memória é uma necessidade para a criação de identidade. Memória é o passado. Não é de hoje que o uso privado do público faz parte da vida do povo brasileiro. Desde os tempos coloniais, é bastante perceptível, se prestarmos atenção, que usar a estrutura pública como privada é conveniente para todos aqueles que fazem parte da elite, mas para o povo não. O patrimônio pode ser material e imaterial. O patrimônio é a materialização das sensações, dos afetos, daquilo que nos torna brasileiros. Patrimônio é a lembrança pela memória. Uma prática bastante recorrente é colocar indivíduos que não pela sua capacidade, mas pelo seu grau de parentesco, possam fazer parte da gestão pública. Essa prática é denominada de nepotismo. Ela pode acontecer diretamente, o que é proibido por lei, mas muitas vezes acontece de forma cruzada, quando um determinado funcionário público ou político nomeia para um cargo de alta importância e gestão um parente. A corrupção é a mãe de toda a miséria do Estado brasileiro, dos desfalques, dos roubos, da miséria do nosso povo, materializada no incêndio, na destruição nefasta do nosso patrimônio, da nossa memória. Corrupção não foi trazida por negros. A corrupção não foi trazida pelos portugueses. A corrupção é uma opção, e opção dos políticos brasileiros. Mas não são apenas os políticos que expressam a corrupção. É importante perceber que ela está presente no nosso dia a dia. Na verdade, a vida pública é um espelho da nossa vida social, da nossa sociedade civil. O famigerado jeitinho brasileiro, aquele que achamos que é a
esperteza pode assumir a frente de qualquer situação é totalmente permeada dentro do universo da corrupção. Lembra da lei de Gerson? Aquela que você sempre vai querer tirar vantagem? Pois é um exemplo clássico da corrupção. Então precisamos estar de olho, porque episódios de corrupção que se refletem na política são fruto das nossas atitudes enquanto cidadãos. O Brasil está em chamas. E precisamos tomar conta dele.